Jornal Jovem Pan, 2h08, direto para Brasília. Expectativa amanhã, o julgamento do Supremo. Só se fala nisso em Brasília. José Maria Trindade. Boa tarde, Zé Maria. Pois é, muito boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Olha, Tiago, há cálculos aqui para todos os lados, né? E avaliações de toda maneira aqui, mas o fiel da balança será mesmo a ministra Rosa Weber, que terá o chamado voto Minerva, né? Que vai definir para um lado ou para o outro. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, foi à TV ontem dizer que espera a pacificação do país e o sentimento de brasilidade acima, até segundo ela, dos interesses pessoais e também da violência. Ela considera que violência é vingança, não é legislação. E de Portugal, o ministro Gilmar Mendes diz que o Brasil estará pacificado no dia seguinte, dizendo que os ministros do Supremo não podem fechar os olhos para a opinião pública, mas também não pode resolver nada pela opinião pública, senão era só chamar o Instituto de Pesquisa e estava certo. Na verdade, Tiago, o que vai acontecer amanhã é uma decisão do plenário do Supremo sobre a prisão ou não do ex-presidente Lula. É um habeas corpus que tem nome, CPF e endereço. Alguns ministros querem mudar esse julgamento com repercussão geral, ou seja, o Supremo definir uma nova jurisprudência. Isso há 2 anos depois de definir a última e analisar o caso por 3 vezes. Esta será a 4ª vez. E isso provoca, segundo juristas aqui, a tal instabilidade jurídica. O assunto é tão polêmico que chegaram aqui aos ministros do Supremo Tribunal Federal 2 pareceres de peso. O primeiro veio exatamente do Ministério Público e também dos magistrados, um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas de procuradores, ex-procuradores gerais e também procuradores regionais e até promotores e juízes. E o outro veio de juristas, advogados, que defendem aqui o mercado, né? Se houver o fim da prisão na segunda instância, eles ganham dinheiro, porque terão que trabalhar muito no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o clima. Agora, fisicamente, a Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal está avaliando como acomodar as 2 manifestações, contra a prisão e a favor da prisão aqui na Praça dos Três Poderes. Ou seja, uma expectativa total mesmo, viu, Tiago? Zé Maria, porque essa divisão é diferente da que ocorreu no impeachment, que tinha uma estrutura de ferro muito maior, os grupos nem se olhavam, só que dessa vez são apenas grades baixas e há possibilidade de confronto se houver um acirramento dos ânimos, o espaço para o confronto está aberto, né, Zé? É, sim, porque agora está muito mais, a situação está muito mais tensa. E agora já existe aí dois lados seguramente colocados, né? Os anti-Lula e os favoráveis a Lula. Então a situação está muito mais tensa mesmo. Tão tensa, Tiago, que é um discurso comum aqui na Praça dos Três Poderes. A última a entrar nesse discurso foi a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, dizendo ontem sobre esse sentimento de brasilidade e de desarmar espíritos, né? Mas o presidente Michel Temer, quando tomou posse, fez esse discurso e depois, quando houve aqueles tiros na caravana do ex-presidente Lula, ele também voltou a dizer sobre a pacificação. Os presidentes da Câmara e Senado também já fazem esse discurso de tolerância. Esses discursos aqui dos chefes dos poderes, está no sentido de que aquela troca de agressões que antes era só na internet, agora está indo para o mundo real, né? Partindo para as ruas. Ô Zé, só mais uma colocação, aquela história, a gente sabe que é um julgamento que não dá muito para saber o que vai acontecer, só que a gente tem algum feeling, alguma indicação, ao que tudo indica, se Rosa Weber for realmente pro habeas corpus, favorável ao habeas corpus, e Gilmar Mendes, que a gente sabe que vai mudar de lado em relação ao entendimento do Supremo em 2016, o ex-presidente Lula será beneficiado por esse habeas corpus. E o Supremo não pautou a segunda instância, mas é um julgamento que serve mais ou menos para indicar o que o Supremo vai fazer daqui para frente e abre precedentes para outros que estão presos ou outros que foram condenados em segunda instância e ainda não foram presos, né, Zé Maria? Abre uma jurisprudência nova. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot, numa palestra hoje, mostrou um gráfico dizendo que depois que o Supremo
não aceitou a prisão em segundo turno, que o nível de colaboração de presos com a justiça caiu, despencou, né? Então ele dizendo que um dos sucessos da Lava Jato está exatamente nesta prisão após a condenação em segunda instância. E ele traça também estratégia de defesa que é de atrapalhar o julgamento, atrasar, obstruir, até cair no esquecimento e prescrever, e que desta vez não está acontecendo. Então é muito importante. Olha, Tiago, para que o plenário, em vez de analisar só o caso do ex-presidente Lula, analise uma repercussão geral, basta uma questão de ordem no plenário do Supremo. Se ela for aceita, aí o plenário também julga tal repercussão geral. Zé Maria, só para fechar, mais algum destaque de Brasília. Enquanto isso, no Congresso, alguma coisa em andamento? O grande debate do Congresso Nacional é a disputa eleitoral deste ano, mas olha, surpreendentemente, as pessoas não falam muito sobre quem será o próximo presidente, e sim quem será o partido que vai mandar no Congresso no ano que vem. Esse é o foco, fazer bancada. Que a gente vê aqui uma previsão de partidos médios, nunca um partidão, um partido com um grande número. E o que está acontecendo agora é um encerramento da janela da infidelidade, que é aquela janela onde os deputados podem trocar de partido, reiniciar o troca-troca, sem perder o mandato. Até agora, 35 deputados federais já trocaram de partido. O Beto Mansur agora foi o último a afiliar-se ao PMDB, ao MDB, em solenidade junto com o ministro Henrique Meirelles. Então, o troca-troca ainda não acabou, pode chegar a 40, né? E é esta recomposição de partidos que é a grande novidade da semana. Zé Maria Trindade com as últimas de Brasília. Bom trabalho, Zé. É isso. Muito boa tarde a todos.